Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Lembrando que essa semana, essas 2 semanas, será uma semana de revisão de conteúdos. Lembrando que a gente parou na semana 13. Então, a partir dessas 2 semanas, eu farei uma revisão de conteúdos da semana 9, que foi o tema que a gente trabalhou, que foram as formas de relevo, que é um tema que vocês devem ter trabalhado bastante no sexto e no sétimo ano, e aí eu estou aprimorando com vocês, que a gente vai abordar sobre o relevo marinho. A semana 11, falaremos sobre a população e as migrações, imigração e emigração. E a semana 13, aquele texto complementar que fala sobre a questão do imigrante aqui no Brasil, sobretudo aquele imigrante de origem pobre. Tá certo? Então, vamos começar falando, então, da primeira revisão, que é a semana 9. Pessoal, então, estou compartilhando para vocês a atividade da semana 9, certo? Vocês estão olhando, né? Eu estou. Então, na semana 9, a gente abordou sobre o relevo litorâneo. Vocês sabem que existem várias formas de relevo, né? A gente viu bastante, vocês devem ter visto bastante no sexto ano, né? Os tipos de relevo externos. Fatores internos seria o tempo geológico. Lembrando que quando a gente fala de tempo geológico, a gente está falando de uma escala muito grande de tempo. A gente fala em milhares de anos ou até mesmo milhões de anos. Ele pode se formar de forma interna, que é a questão da ação das placas tectônicas, o vulcanismo, o tectonismo, o terremoto, enfim, entre outras questões. E os fatores externos são fatores que podem alterar o relevo, que é a chuva, o mar, o vento, a ação glacial e também a ação humana. O relevo litorâneo não é diferente, ele também se forma a partir de fatores internos e externos. No caso do relevo litorâneo, elas são constituídas, sobretudo, de fatores das águas oceânicas, que no caso são as forças da maré. Então, elas podem apresentar determinadas formas de estrutura. E essa dinâmica se deve ao efeito causado pelos impactos de ondas marinhas sobre o litoral, e que, com o passar dos séculos, vão aos poucos transformando as paisagens. Então, assim, não vamos falar de todas as formas de relevo, que são bastante, mas vamos falar de algumas que são bem importantes, que principalmente tem no nosso litoral do Brasil, que são o quê? Em Barra, Bahia, Golfo, Península, Enseada, Falésia, Recife, Fiordes e Foz. A barra são canais que ligam rios e lagos com o mar, onde ocorre muita sedimentação com a formação de bancos de areia e a deposição de detritos. No caso aqui de Florianópolis, a gente pode dar um exemplo bem clássico, que é a Barra da Lagoa, que ela foi formada, né, ligou rio e lagos com o mar. É um pequeno trecho, parece um riozinho, e ela tem bancos de areia que ligam, então, essas duas partes aquáticas. A baía, em proporções menores, também é chamada de saco. Ela tem uma forma bastante arredondada, quase fechada. Ela lembra muito uma ferradura ou até mesmo a letra U. Ali na imagem que vocês estão observando, ali temos a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Ela tem um formato bastante peculiar, esse formato em curvatura em forma de U, ou até mesmo uma fechadura bastante fechada. No caso, perdão, uma ferradura. O Golfo, ele é bastante parecido com a Baía, certo? Só também tem formato de ferradura, só que o Golfo, a diferença do Golfo e da Baía é que o Golfo, ele abrange uma área bem grande. Então, ela é uma baía, só que ela é um pouco mais aberta para o mar, certo? Então, é como se fosse uma baía, só que de uma proporção maior. A península é uma pequena parte do continente que avança para o oceano e é cercada de água em quase todos os lados. A península, em proporções menores, também são chamados de capo. Ou seja, você tem dois mares e na ponta você tem uma pequena região continental que é a península. Ali no exemplo onde está uma baía cercada por dois cabos, ali então você vê um exemplo de duas pontas, duas pontas cercadas por mar, que é um exemplo de península, certo? Dois cabos por uma pequena distância pode formar uma baía ou um golfo. Ali tem a ilustração perfeita, né, de uma baía, ou no caso um golfo,
e ali 2 partes de península, que também pode ser denominada de cabos. A enseada, assim como a baía e o golfo, também tem formato bastante peculiar. Ela tem um arco um pouco mais aberto, e os arcos que são mais afastados, e a curva da praia é menos acentuada. Então, não confunda, viu, gente? Baía tem formato de U ou ferradura. Golfo é uma baía em uma proporção maior e um pouco mais aberta. E enseada, assim como o golfo, também ela tem uma curva não tão acentuada como a baía, tá bom? Ali tem até um exemplo da enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, que, na verdade, a enseada de Botafogo, ela faz parte do conjunto da Baía de Guanabara, que é um pouco maior. Então, você tem numa mesma imagem, voltando aqui, a Baía de Guanabara e a enseada de Botafogo. Então, é uma baía e junto com uma enseada. O Recife é uma barreira formada bem próximo à praia, que pode ser formada ou por rochas ou também elementos biológicos, que é um exemplo bem clássico, corais e restos de animais marinhos. Aqui na nossa região da Grande Florianópolis, não é muito comum o Recife. O Recife ele é mais comum no litoral nordestino do Brasil, certo? As falésias são grandes paredões localizados muito próximo ao mar, normalmente forma belas paisagens. Então, você tem um mar, você praticamente não tem uma praia, e aí você encontra uma falésia que é esse paredão enorme de rocha. No caso aqui do litoral de Santa Catarina, não é muito comum as falésias. Onde a gente vai encontrar esse tipo de forma de relevo litorâneo? Encontrar também bastante no litoral nordestino. Na região sul, você pode encontrar na cidade de Torres, que faz parte do litoral gaúcho. Fiordes são grandes corredores com depressões relativas e foram preenchidas pela água do mar. O fiord, na verdade, não é muito comum aqui no litoral brasileiro. Ele é bastante comum em áreas onde houve bastante avalanche de neve, formada por sedimentos glaciares, ou seja, por geleiras. Então, onde que a gente pode encontrar bastante fiordes? Na Patagônia, na Argentina, na Noruega, próximo aos polos. Foz é um ponto onde as águas dos rios desaguam diretamente sobre o mar. Existem 2 tipos de foz. Existe a foz em estuário, é quando as águas desaguam através de um único canal, próximo ao mar. E tem a foz de delta, quando o rio chega ao seu percurso final, ele vai formando vários canais de proporções menores até chegar ao mar. Então, ele lembra muito um leque, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. É uma explicação bem sucinta, mas é para vocês entenderem um pouco as formas de relevo litorâneo. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Não deixe de fazer as atividades. E no mais era isso, e uma boa semana a todos.